Amém. Digam todos graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Nós acabamos de entoar um corinho que diz que aquele que anda com Deus não conhece derrota. E faço novamente aqui essa introdução da mensagem, considerando inclusive que está sendo gravado, por isso estou repetindo, mas que você possa ter na sua mente de que o crente ele pode conhecer qualquer experiência, pode ter, aliás, qualquer experiência e conhecer qualquer cenário tenebroso. Pode conhecer a fome, tristeza, pode conhecer a enfermidade, pode conhecer até a morte física, pode conhecer açoites, desprezo, abandono de homens, abandono de amigos, abandono de família, perda de família, conforme Jesus disse que aquele que não deixar pai e mãe, perda da própria vida, porque qualquer que achar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achará. O crente pode conhecer tudo, mas o crente não conhece derrota. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é algo inerente à vida dos servos de Deus. Se nós olharmos todos os vultos do Antigo e do Novo Testamento, homens, mulheres, seres que serviram a Deus no Antigo Testamento, independente de qual contexto teológico, se eram antes da lei, se era durante a lei, se o que regia espiritualmente, a teologia que dominava era o judaísmo, ou se já era o cristianismo, independente de qual contexto teológico, a verdade é que todos os servos de Deus que serviram a Deus não conheceram a derrota. Amém? Amém. Por isso Paulo dizer que nós somos mais do que vencedores. E quando diz mais que vencedores, como pode alguém ser mais do que vencedor se vitória não admite dimensão? E a resposta é que essa expressão mais do que vencedor, ou vencedores, significa que a nossa vitória é por antecipação. Nós estamos peregrinando sobre a terra, mas a nossa vitória já está firmada na vitória de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então vitória não é coisa de cristão. O crente não derrota não é coisa do crente. Então derrota não é coisa do crente. Amém? Amém. Confundi aqui, diz que vitória não é coisa de crente. Vitória é tudo de crente. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso é por causa da idade, tá, irmãos? Mas o raciocínio teológico é que derrota não é coisa do servo de Deus. O crente não conhece derrota. Diga graças a Deus. Em vez de nós lermos um texto, pode se assentar. Nós vamos ler algumas passagens da palavra de Deus hoje. Mas eu quero que os irmãos comigo hoje, de uma maneira bem expositiva, eu gostaria que nós lêssemos alguns textos. E cada um desses textos vai mostrar para nós a vida de homens que souberam tomaram posição correta com relação a Deus. Você sabe que nós todos os dias fazemos escolhas. A nossa vida é uma escolha desde quando nós acordamos até no horário que nós vamos dormir. Nós escolhemos a roupa que vamos usar de manhã para irmos para o trabalho, para a escola. É uma escolha. Escolhemos o que vamos comer no horário do almoço. Diariamente nós estamos escolhendo coisas. A vida é uma vida de escolha. E muitas das escolhas nossas são escolhas, às vezes até quase que inconscientes, ou são escolhas irrelevantes, como a roupa que vamos vestir, como eu já citei, que pode não ter grandes implicações na nossa vida. Mas
nós somos também desafiados no nosso dia a dia a tomar posição, a escolher a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós vemos na palavra de Deus alguns personagens, ou algumas personagens, que foram homens que escolheram, foram homens que se posicionaram com relação às coisas de Deus. Alguns desses homens se posicionaram com relação ao pecado, foram firmes no que dizia a respeito a uma situação de proposta de pecado, e optaram por obedecer a Deus, por obedecerem a Deus, optaram por fazer a vontade de Deus e o querer de Deus. Por isso eu digo novamente, que esses homens não conheceram a derrota, mas foram vitoriosos. Aquele que anda com Deus definitivamente não conhece derrota. Aquele que anda com Deus certamente vencerá. Vencerá no seu caminhar aqui nesse mundo e terá a sua maior e gloriosa vitória na eternidade. Quando vai desdobrar, quando nós entraremos na dimensão completa da nossa vitória, que já começou em Cristo Jesus. Porque Ele é o início, Ele é o caminhar e Ele é o fim da nossa fé. Amém? Ele é a razão, a finalidade da nossa fé. Nós estaremos, não fim de término, mas fim de finalidade. E Ele é a finalidade da nossa fé. Nós estaremos nele eternamente. Aleluia! Nós estamos nele hoje, na fé, no Espírito, mas nós estaremos nele na eternidade. E glorioso será aquele dia. E tão glorioso é que a palavra de Deus diz que lá na eternidade nem será necessário o sol para iluminar, nem a lua, porque o Cordeiro será a sua lâmpada. Aleluia! O Cordeiro será a sua lâmpada. Irmãos, nós olhamos hoje de uma maneira muito obscura. Nós olhamos hoje de uma maneira muito embaçada, como por um espelho. Nós não fazemos ideia da glória que há de se manifestar, aleluia, lá na eternidade com Cristo. Por isso nós precisamos todos os dias entender que a nossa vida é uma vida de escolha. Eu poderia citar aqui vários tipos de escolha: o sapato que vamos usar durante o dia, você vai na loja, a roupa que você quer comprar, a cor do calçado que você quer comprar, são escolhas que nós fazemos. A vida é uma vida de escolha. Mas, no entanto, nós temos escolhas espirituais que fazemos todos os dias também. Porque com Cristo nós vivemos diariamente. É no nosso dia a dia que nós negamos a nós mesmos. Amém? É no nosso dia que nós dizemos não ao pecado e sim para Deus. É no nosso dia a dia que nós decidimos se vamos ou não vamos ter um contato com a palavra, se nós vamos ler a palavra ou não. É no nosso dia a dia que nós vamos optar por despender um determinado tempo para a mídia, para os meios sociais, e um tempozinho quase de nada, diminuto, para a palavra de Deus, e assim vai. Muitas vezes a vida cristã de uma pessoa não acontece, não floresce por causa das escolhas. É no nosso dia a dia que nós escolhemos ler isto ou ler aquilo. E a pessoa opta por ler uma literatura que não seja cristã, em vez de ler as escrituras sagradas. Não que não deva ler, pode ler, a leitura é boa, excelente, abre o entendimento da pessoa, faz com que ela tenha uma visão de mundo melhor. A leitura, ela exercita inclusive a mente da pessoa, não fica atrofiada. Mas a verdade é que nós temos que optar e escolher por nos deleitar e nos saciar da palavra de Deus diariamente, ter contato com a palavra de Deus diariamente. E nós vemos homens na Bíblia que souberam se posicionar, souberam tomar decisão, souberam escolher nos momentos cruciais. E na verdade esses homens tiveram vários lances na vida, vários momentos na vida em que eles foram desafiados a alguma coisa. Mas esses homens que eu vou citar aqui, eles tiveram momentos
que são momentos históricos, são momentos altos da vida dele, que eles tiveram que tomar uma decisão. O primeiro desses homens, inclusive nós cantamos hoje, lembre-se de Noé, não, mas não é Noé que eu vou citar agora, lembre-se de Noé, Abraão ou Moisés. Nós temos o exemplo de um homem que é Abraão. E Abraão, ele tomou posição com relação a quê? Abraão tomou decisão com relação à obra de Deus. Outros tomaram, lógico que também ele tomou posição com relação ao pecado, enfim. Mas o ponto alto da vida de Abraão foi quando ele decidiu ouvir a voz de Deus e sair da terra de Ur dos Caldeus. Amém? Abra comigo lá, eu disse que nós não teríamos um texto único, mas lá em Gênesis capítulo 12, que é o texto da chamada de Abraão, né, o capítulo, aliás, da chamada de Abraão, olha que diz a palavra de Deus aí, Gênesis capítulo 12, abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus aí, e veja que Abraão, irmãos, ele tomou uma posição correta, amém? Você já parou para pensar no nome de Abraão? Como o nome dele é grande sobre toda a terra? Grandes faraós, grandes reis da história, de grandes impérios mundiais, seus nomes não são badalados, são citados às vezes num curso ou num estudo de história, num cursinho, numa faculdade, apenas como ponto, olha, era o rei tal, fulano e tal. Mas a verdade é que Abraão, o nome dele é sobre toda a terra, não é? Amém, irmãos? Amém. Mas não é o nome diante do qual todos os joelhos vão se dobrar. Porque o nome diante do qual todos os joelhos vão se dobrar é o nome de Cristo. Mas Abraão, Deus engrandeceu o nome dele. Amém? Amém? E olha que diz a palavra de Deus, diz assim, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, antes dele ser Abraão, né? Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Isso é fé, amém, irmãos? Você tinha que agir por obediência e fé. Deus iria ainda mostrar para ele a terra. Glória a Deus. Diz mais, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Deus engrandeceu o nome dele? O nome dele aqui, de Abraão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Engrandecerei o teu nome, que Deus está falando com ele, né? Engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. E olha que Deus diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se você for abençoado, Abraão, eu vou abençoar a pessoa que te abençoar. Mas se você for amaldiçoado, eu vou amaldiçoar também aqueles que te amaldiçoarem. Que garantia, irmãos. Que bênção, né? Se fosse você, você ia sair até assustado. Agora, né? Mas Deus chamou ele. Você percebe que Deus chama ele, dá ordem para ele e faz promessa para ele. Mas vai ter um ato dele. É um ato dele aqui na mensagem que eu pretendo desenvolver hoje, que estou desenvolvendo hoje. Poderíamos estudar a história de Abraão e perceber muitos atos de Abraão. Mas o que interessa para nós dentro do escopo da mensagem de hoje, dentro do nosso objetivo hoje, é atentar para isso. Olha só, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Aqui, essa expressão aqui, Paulo interpreta como o anúncio do Evangelho. Glória a Deus, irmãos. A hermenêutica de Paulo aponta para o fato de que aqui está falando do Evangelho. Quando Paulo diz em Gálatas que o Evangelho foi primeiramente anunciado para Abraão, está dizendo aqui. Porque para Abraão foi dito que nele seriam benditas todas as famílias da terra, todas as etnias da terra, dos quatro cantos da terra, todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações.
de todos os povos, desde nações gigantes, impérios, até tribos isoladíssimas, todas as etnias da terra seriam abençoadas através de Abraão, e isso significa que é através do Filho bendito de Abraão, que é Jesus Cristo de Nazaré. Só nele seria possível cumprir essa promessa de Deus, porque Abraão morreu. Abraão viveu um determinado tempo e foi para a eternidade, mas a promessa se cumpre na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E olha só, daí versículo 4, assim o que? Partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão não era novo, já era velho. Amém, irmãos? Na nossa cultura, na nossa realidade, eu estou tentando encontrar, na nossa maneira aqui, do século 21, de considerar que ele já era um idoso, né? E ele partiu como o Senhor lhe tinha dito, e ele tinha a idade de 75 anos quando ele saiu. Irmãos, foi uma escolha, não foi? Amém? Amém. Glória a Deus. E essa escolha não foi gloriosa? Pode ver uma coisa, irmãos, tem muitas pessoas que não conseguem ser abençoadas porque não saem do meio. Tem pessoas que honram mais o sangue, mais a família sanguínea, e vive ali num marasmo espiritual, porque a pessoa não consegue romper com o ímpio. E a nossa família verdadeira é a família de Deus. Amém? Amém. Não que nós vamos menosprezar os nossos entes queridos, mas se o seu ente querido te faz tropeçar e não caminhar na presença de Deus, ele é teu inimigo, espiritualmente falando. A palavra de Deus diz que quem não deixa pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, não é digno de mim. Tem pessoas que têm a vida espiritual travada, porque os laços familiares impedem a pessoa. Aí cabe uma pergunta: que visão missionária, que visão espiritual tem o ímpio? Que visão missionária, que visão espiritual tem o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã? Você deve amá-lo, você deve orar por ele, evangelizar ele, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos caminhar em direção a Canaã celestial. Como diz um corinho: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça-me. Mas tem pessoas que não rompem com o ambiente, e por não romper com o ambiente, não conseguem ter uma vida cristã frutífera. Certa feita foi falado para Jesus, aliás, eis aí a sua mãe e os seus irmãos. Ele diz: quem são minha mãe ou quem são meus irmãos? E ele mesmo responde: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não estou dizendo que você tem que odiar a sua família, misericórdia, longe disso. Deve orar, interceder, amar, apresentar o evangelho a eles, mas você não pode fazer uma vida cristã atrelada aos familiares, porque Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, eu vou te abençoar, mas em outro lugar. Aleluia. Eu vou te abençoar, mas rompa com isso. Eu quero fazer de você uma nova descendência. Eu quero fazer de você uma nova linhagem. Eu quero fazer de você um elo de bênção para toda a humanidade. A partir de ti, Abraão, aleluia, a partir de ti eu vou abençoar, aleluia. E Deus foi honrando, porque há decisões gloriosas, e a decisão de Abraão foi algo estupendo na história. O nome de Abraão se engrandeceu sobre toda a terra. O Deus Todo-Poderoso, o Adonai, o El Shaddai, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus lá do Gênesis, ele será sempre conhecido, eternamente conhecido, como o Deus de Abraão. Aleluia. Aleluia. O Deus que nós servimos, ele é o Deus de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que está escrito lá em Hebreus que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Será que Deus se envergonharia de ser chamado seu Deus? De ser chamado seu Jesus? Será que nós levamos conosco o bom nome de Cristo? Mas Deus, ele não se envergonha de ser chamado Deus de Abraão. Você imagina se Abraão não fosse um homem do calibre que era? Deus ia falar, eu não sou Deus dessa pessoa aí não. Deus, não sou. Não, mas Deus não se envergonha. Deus se alegra em ser chamado de o Deus de Abraão. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Nós temos um outro personagem, ou uma outra personagem, né, tanto faz, que também soube tomar posição, e foi escolhido. Só que a posição desse homem foi para com a obra de Deus e também para com o pecado. No caso de Abraão, nesse texto que nós lemos, a posição de Abraão foi com relação à obra de Deus, o plano de Deus, o desenrolar do plano de Deus. Mas esse outro homem que eu vou citar agora, ele soube tomar posição com relação à obra de Deus e também com relação ao pecado. Ele estava diante do pecado e ele soube tomar posição. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Olha só o que diz a palavra de Deus, você vai achar aí até mais rápido do que eu. Mas Hebreus capítulo 11, e esse homem é Moisés. Amém, irmãos? Glória a Deus. Moisés também foi um homem de escolha, ele escolheu. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E em todo momento a gente vê os homens escolhendo, né? Amém? Quando você fala de livre-arbítrio, parece um xingo para alguns teólogos. Alguns teólogos que alegam que se Deus desse o livre-arbítrio, ele perderia a soberania. Eu não entendo que Deus que é esse. Porque o Deus Todo-Poderoso, para Ele, todas as coisas são possíveis. Amém, irmãos? Os mesmos teólogos que poderiam perguntar, né? Como que pode uma virgem dar à luz? Certa ocasião, Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembra disso? Aí discute o que era agulha, tudo bem, pode discutir eternamente. Mas Jesus está falando de dificuldade, o que importa é isso. Certo, irmãos? O que ele está falando, o que Jesus estava falando ali é de uma impossibilidade, na verdade. Para mostrar para o discípulo que de fato é impossível. Seja a agulha que for, passar um camelo no fundo de uma agulha é difícil. Amém? Ah, pastor, estava lendo lá no grego, porque significa dinheiro. Não importa. A verdade é que Jesus está falando de uma dificuldade, amém? E não só de uma dificuldade, ele está falando de uma impossibilidade. Tanto é que os discípulos entenderam dessa forma. E os discípulos sabiam a cultura da época, sabiam qualquer contexto da época. Se fosse alguma coisa diferente, os discípulos falaram, não, mas já tentaram, viu? Lá naquela agulha lá, tentaram, não deu certo, passou um camelo lá. Não, os discípulos, mas tudo bem, os discípulos entenderam, disseram, mas então é impossível. E Jesus queria que eles chegassem nessa conclusão mesmo. Eu entendo que Jesus queria que os discípulos chegassem nessa conclusão. Qual a conclusão? Da impossibilidade. Para mostrar o quê? Mas, o mas é mudança de situação. Mas, para Deus, todas as coisas são possíveis. Ou seja, é possível o rico entrar no reino dos céus. Glória a Deus, irmãos. Então você pode ficar rico. Só que é difícil entrar, mas pode, é possível. Amém? Jesus está dizendo de uma dificuldade, mas no caso seu não é uma impossibilidade. Glória a Deus, irmãos. Se quiser ficar rico, pode ficar. Mas a verdade é que para Deus todas as coisas são possíveis. E para Deus foi possível dar liberdade ao homem e continuar sendo soberano. Porque senão esse Deus não seria Deus. Amém, irmãos? É um Deus que se limitaria na sua soberania se ele desse livre-arbítrio para o homem, então não é o Deus da Bíblia.
que para o Deus da Bíblia todas as coisas são possíveis. Porque como as pessoas querem colocar como se fosse algo excludente, como se fosse algo contraditório. Se o homem tem livre-arbítrio, se o homem escolhe, então Deus não manda. Mas quem disse isso? Deus continua sendo soberano. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus nunca perdeu a sua soberania. Mas a verdade é, vamos voltar, porque agora eu fugi um pouquinho, mas vamos voltar aqui no texto. Estão comigo, irmãos? Amém. Nós estamos falando do quê? Que aquele que anda com Deus não conhece o quê? Derrota. Esse é o tema. Senão a gente perde o fio da meada e a gente propôs viajar para São Paulo e vai aparecer lá no Recife. Aí não dá. Deus quer falar isso com você hoje, amém? Amém. Glória a Deus, eu tenho vários exemplos aqui, mas eu quero que você se detenha, eu quero que você ouça a palavra de Deus. Vamos trocar aqui. Eu quero que você ouça a palavra de Deus, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos sem microfone. Ei, alô, teste, voltou. Não sei. Depois alguém faz um milagre aí na gravação. Tá certo? Glória a Deus. Estão comigo, irmãos? Amém. Deus está falando no seu coração? Amém. Quem está cansado? É pegadinha, não, mas quem está cansado? Deus está falando com você? Amém. A verdade é que Moisés escolheu. E a escolha dele, como eu disse, se você for estudar todos os detalhes da vida dele, você vai ver muitas escolhas. Mas o que pretendemos hoje é mostrar que ele escolheu, teve uma boa escolha para com a obra de Deus e para com o pecado. Duas coisas que ele escolheu. E olha o que diz a palavra de Deus. Estão comigo aí? Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, acharam? Amém. Sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de quem? De Faraó. Escolhendo, uma escolha, antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Amém? Ele escolheu, porque ele sabia que o gozo do pecado, se ele estivesse no Egito e galgasse a posição, quem sabe até de um faraó, que é o que os historiadores dizem, que havia uma grande possibilidade, né? Ele teria o gozo do pecado, ele teria as benécias de um governo egípcio, mas a eternidade chegaria. E então diz a palavra de Deus, então, que ele escolheu, amém? Ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E vamos para mais um personagem bíblico. Deus está falando com você? Amém. Você tem escolha, amém? Glória a Deus. E lembre-se, todos os dias você está escolhendo algo. Sou repetitivo com isso, para que você saiba, desde escolhas irrelevantes, banais, como eu já falei umas 3 ou 4 vezes aqui, né? A escolha da roupa que você vai usar para ir para trabalhar, para a escola, até escolhas espirituais. A verdade é que todos os dias nós estamos escolhendo. Mas teve alguém também na Bíblia, irmãos, que soube se posicionar e decidir com relação ao pecado. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo esse alguém. Esse alguém era José, lá no Egito. Só para você entender rapidamente, José, ele é vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Seus irmãos queriam matar, mas um dos irmãos disse: olha, não vamos matá-lo não, vamos jogar ele num buraco. Estava passando os ismaelitas, estavam passando, e eles aproveitaram para vender, fazer um dinheirinho em cima de José. E José foi para o Egito. Chegou lá, Potifar, que era da guarda de Faraó, que era um homem poderoso, eunuco de Faraó e guarda,
né, capitão da guarda, aliás, capitão da guarda, diz o texto, que ele comprou dos ismaelitas, ele comprou a José e levou para sua casa, porque ele viu que Deus estava aí. E tudo que ele fazia, José fazia, não ele colocava a mão, Deus ia abençoando. E a casa de Potifar se tornou uma casa abençoada. E daí ele colocou todo o governo da casa, ele colocou nas mãos de José. E José prosperava. José era abençoador, abençoado e abençoador. E diz a palavra de Deus que José, ele era formoso, ele era bonito. Eu sei que isso é outro departamento, certo? É o departamento feminino, isso aí. Elas que têm que falar isso. Para mim, eu fico só com a Bíblia, diz que ele era formoso de vista. Então, se a Bíblia está dizendo, tem que me calar, né? Tá certo? Ele era formoso. E diz a palavra de Deus, então, que a mulher de Potifar cresceu os olhos nele. E daí, então, José vai falar uma coisa aqui muito forte. E foi uma escolha dele. Irmãos, pense um pouco na questão de José. Se ele titubeasse, se ele tropeçasse, se ele claudicasse, naquele momento, seria outra história, não seria? O pecado do adultério, o pecado da imoralidade sexual. Tem pessoas hoje que são muito flexíveis com relação a isso, mas José, há milênios, tinha esse conceito, esse temor de Deus. Cale-se diante desse fato. Hoje nós vivemos numa sociedade, principalmente no meio evangélico, que é extremamente tolerante com a iniquidade. Que Deus tenha misericórdia do povo de Deus, amém? Amém. Mas vejam comigo, vocês podem acompanhar comigo a leitura lá em Gênesis, capítulo 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 39, abra comigo. E diz assim a palavra de Deus. Acharam aí, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra. Normalmente, quando eu estou pregando, eu não espero os irmãos lerem a Bíblia, para que não perca aí a fluência, né? A dinâmica da pregação. Mas hoje eu quero que você acompanhe, porque eu disse no início que nós iríamos expor algum texto. Então diz assim a palavra de Deus. Acharam aí? Amém. Olha só, José na casa de Potifar. E José foi levado, capítulo 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Vocês estão comigo aí, irmãos? Amém. Desde que pusera ele para governar a casa ali, Deus abençoou a casa dele por amor de Deus. Amava tanto José que Deus abençoava o egípcio lá. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e também no campo. Tudo foi abençoado pela vida de um homem. Amém, irmãos? Amém. De José. E olha só, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Certo? Então o texto está dizendo que ele era. Amém? Glória a Deus. Versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Irmãos, imagine um momento desse na vida de um homem. Escravo, tudo estava na mão dele, moço formoso, certo? A mulher colocou os olhos nele e disse: deita-te comigo. Deita-te comigo. Percebe que é um momento de escolha?
E essa escolha é escolher a roupa que vai trabalhar? A cor do calçado que vai comprar? Não, isso aqui não é uma escolha irrelevante. Não é uma coisa de pequena monta. É algo extremamente importante. Porque neste momento aqui o pecado bateu com força na porta de um jovem. De um jovem que com certeza, além da formosura que o texto diz, era um jovem saudável e que tinha com certeza todos os impulsos naturais de um homem. E diz a palavra de Deus, e olha a resposta dele, acompanhe comigo ali. Deita-te comigo, disse ela no versículo 7. Porém ele recusou, aleluia, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me proibiu, me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. E olha a pergunta dele: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Como que eu ia fazer uma loucura dessa? E daí tem todo aquele drama ali, toda aquela montagem ali, né? Que ela agarra ele foge dela, a roupa dele fica na mão dela, e daí ela inverte toda a história, e dizendo: olha, ele tentou me agarrar, inverteu toda a história, o que levou ele para onde? Para a prisão. Mas foi um homem que soube tomar posição com Deus, amém, irmãos? Quantas pessoas que, por muito menos do que isso, se entregam à imoralidade? Quantas pessoas que, por muito menos do que isso, brincam com o pecado? Como diz a palavra de Deus: porventura alguém tomará brasas no seu seio, sem que se queime? É possível pegar um braseiro, abraçar, sem que se queime? José não procurou esse cenário. Esse cenário foi causado e foi levado por ela. Mas quantas pessoas que brincam com um cenário semelhante? E isso há muito mais séculos, muito mais distante daquele fato antigo, mas José tinha temor de Deus, amém? Amém. E ele diz: como é que eu cometeria tal pecado, tal mal, né? E como que eu poderia fazer esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E ele recusou. Toda aquela armação maligna daquela mulher, não tinha como. José não poderia se defender daquilo. Ele era escravo, não tinha voz. A voz do escravo e a voz da mulher, com a roupa dele na mão, quer dizer, é um cenário perfeito para acusação. Só que cenários perfeitos para acusação, Deus tem poder para desvendar e trazer à tona, porque Deus defende os seus. Amém, irmãos? A reputação de uma pessoa pode ser colocada em prova, ou pode ser colocada em dúvida, mas o caráter dela prevalece. Amém? Uma pessoa pode ter a reputação dela comprometida por um tempo, mas se o caráter dela não for comprometido pelo pecado, a verdade triunfará, aleluia, sobre a vida de uma pessoa. A reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós. A reputação é a imagem que as pessoas fazem de nós. E devemos preservar, sim, lutar por uma boa reputação. A Bíblia fala sobre isso. Mas a reputação muitas vezes está no domínio de outra pessoa. Agora, o caráter não. O caráter é aquilo que nós somos em Deus. O caráter é aquilo que a palavra de Deus produz em nós. Aleluia. O caráter é aquilo que nós decidimos ser. Aleluia. É aquilo que nós decidimos nos posicionar com relação à revelação de Deus. Aleluia. É quando a pessoa diz: eu não farei isso, porque como eu poderia pecar contra Deus? O caráter é aquilo, conforme diz alguém, aquilo que a pessoa é no escuro, aquilo que a pessoa é de fato, aquilo que a pessoa é de verdade. Enquanto que a reputação e a personalidade é aquilo que ela apresenta para as pessoas. Nós devemos apresentar uma boa reputação, devemos apresentar uma boa personagem, uma personalidade, mas em essência o que nós somos no caráter. Amém, meus irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. A fama de Jesus sempre foi boa?
Não, ele foi acusado, a reputação dele foi jogada muitas vezes no chão. Paulo, então, lá em Corinto, ele estava tão mal, tão difamado lá, que a igreja de Corinto chegou até a duvidar do seu apostolado. Por quê? Porque os falsos mestres estavam difundindo em Corinto que Paulo não era de confiança, que Paulo tinha sim e não com relação ao evangelho, e Paulo escreve dizendo: não, no evangelho eu tenho só sim, aleluia, porque em Jesus Cristo, aleluia, eu tenho toda a promessa de Deus, eu prego Jesus Cristo, então eu prego o amém de Deus, eu prego a verdade de Deus, eu prego tudo de Deus. A reputação dele estava em jogo, mas o caráter dele não, e o caráter triunfou. Amém? Diga graças a Deus. Diga: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Mas eu tenho outro exemplo aqui de homens que souberam posicionar com relação ao pecado e com relação à adoração verdadeira. E eu vou terminar aqui. Eu gostaria de falar de Esther, não agora, mas eu gostaria, não será possível. Esther, ela soube se posicionar com relação à obra de Deus. Ruth, quem lembra de Ruth? Ela era nora de quem? Noemi. Ela tinha uma cunhada chamada Orfa, certo? O sogro dela morreu, Noemi ficou viúva. O esposo dela morreu. O esposo da sua cunhada morreu também. Ficaram 3 viúvas, a sogra e as 2 noras dela. 3 mulheres viúvas. E diz a palavra de Deus que Noemi chama elas, e Noemi fala para elas: olha, volte para os seus deuses, volte para os seus povos, volte. E elas queriam ficar com a Noemi, mas volte com os seus deuses, volte para o seu povo. E diz a palavra de Deus que a palavra de Deus nos mostra que elas choravam, elas se abraçavam e choravam, se lamentavam diante disso tudo. E diz então Noemi para elas, falou assim para elas: olha, eu sou viúva, se eu ainda tivesse um outro marido e tivesse filhos, vocês esperariam essas criancinhas crescerem para serem seus maridos? Ou seja, não tem sentido. Então volte. Diz a palavra de Deus que Orfa deu um beijo em Noemi e voltou para os seus povos e para os seus deuses. Porém Ruth, a palavra de Deus diz que ela se apegou a Noemi. E ela diz: aonde tu fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Irmãos, uma decisão ali, foi uma encruzilhada, não foi? Ali foi uma decisão que uma foi para um lado, outra foi para o outro. Por quê? Porque Noemi com seu esposo Abimeleque saíram de Belém e foram para as terras moabitas por causa da fome. É um problema quando a pessoa foge de lutas para encontrar, mas é outro assunto, mas é uma situação caótica. E lá então eles tiveram toda essa história. Só que daí elas souberam, Noemi soube, e elas souberam que lá na terra de Israel Deus estava prosperando e abençoando de novo. Então ela quis voltar para lá. Noemi quis voltar, mas voltar sozinha. Só que uma das noras diz: aonde tu fores eu irei, aonde tu repousares ali eu repousarei. Teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. E ela voltou com a sua sogra. E daí Deus tem aquela história linda, não tem? Com Boaz. E ela entra, sabe na onde? Na genealogia de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Deus é grandíssimo galardoador. Deus é o nosso grandíssimo galardoador. A palavra de Deus diz que Deus, Ele galardoa aqueles que o buscam. E Deus a recompensou de uma maneira gloriosa e bendita. Mas eu queria falar também, vou parar aqui, que eu queria ler com os irmãos sobre Daniel, sobre Mesaque, Sadraque e Abednego, quando eles são levados para a corte da Babilônia.
Quando ali então Daniel, ele opta por não se contaminar com os manjares do rei. E Deus honra, porque os manjares do rei eram consagrados aos ídolos. E Daniel, ele tinha temor de Deus, não estava mais com seus pais, ele era jovem, não estava mais com seus pais, mas a palavra de Deus estava no coração daquele jovem. E ele decidiu honrar o Deus Todo-Poderoso. E ele não se contaminou. E depois lá na frente, Mesaque, Sadraque e Abednego também souberam se posicionar com relação à verdadeira adoração. Quando Nabucodonosor fez a sua estátua, estou resumindo em 2x agora. Amém? 2x, mas deu uma parada, agora parece que ficou 0x. Mas a verdade é que Mesaque, Sadraque e Abednego, que não se encurvaram diante da imagem, da estátua que Nabucodonosor havia levantado. Quando Nabucodonosor pergunta para eles e fala com eles: olha, vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Disse ele. Ele faz essa pergunta. Ele diz assim: olha, falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses? É de propósito, e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom será, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão, ou das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não precisamos de ti responder sobre esse negócio. Isso é autoridade. Amém, irmão? Não precisamos falar sobre isso. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e também da tua mão, ó rei. Amém? Só que olha a condição que eles colocam embaixo, no versículo 18 de Daniel 3. Ele diz assim: e se não, ou seja, eles admitiram a possibilidade de Deus não livrá-los. Amém, irmãos? Eu costumo sempre dizer que no versículo 17 eles demonstram fé, e no versículo 18 eles demonstram amor incondicional ao Deus de Israel. No versículo 17 diz: o nosso Deus nos livrará da sua mão. No versículo 18 ele diz: se não, se Deus não nos livrar, e ele diz assim: e se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, Deus nos livrando, Deus não nos livrando, nós não vamos nos prostrar. É por isso a afirmação deles: não precisamos responder. Amém, irmãos? Amém. Deus quer que nós sirvamos a Ele por fé, mas que nós tenhamos a nossa adoração a Ele por amor. Amém, irmãos? A verdadeira adoração a Deus. Então eles disseram: nosso Deus nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos nos prostrar diante da tua mão. Porque no Antigo Testamento, irmãos, Deus livrou muitos, mas Deus também não livrou outros. Hebreus diz que muitos foram cerrados, mortos. Só que nenhum deles conheceu o quê? A derrota. Então eu termino voltando no ponto de que aquele que anda com Deus não conhece derrota. Amém? Diga graças a Deus. Diga: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Diga comigo: aquele que anda com Deus, não conhece derrota. Não conhece derrota. Abraão não conheceu derrota. Não conheceu derrota. Moisés
não conheceu derrota. José não conheceu derrota. Ruth não conheceu derrota. Daniel não conheceu derrota. Mesaque, Sadraque e Abednego não conheceram derrota. Pois aquele que anda com Deus não conhece derrota. Obrigado, Jesus. Eu quero andar contigo. Quero caminhar de valor em valor. Quero estar diante de ti. Eu quero estar em pé. Quando o Senhor vier na tua glória ou da tua glória, eu quero estar pronto, Senhor. Guarda o meu coração diante de ti, para a glória do teu nome. Amém. E dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, aplauda aí.